Fala pessoal, bem-vindo ao canal Aprendendo Cálculo com o Professor Raimundo, e hoje eu estou trazendo para vocês aí mais um vídeo de derivada, tá? Específico sobre derivação implícita. O objetivo dessa aula é explicar para vocês o que é e como funciona a derivação implícita, quando usar, qual é a melhor metodologia e qual é a forma mais prática para a gente utilizar essa técnica, tá bom? E se você gostou do tema, tá interessado no assunto, deixa logo o seu like no vídeo, e se não for inscrito no canal, já se inscreve também, tá bom? E marca o sininho para você não perder as próximas aulas do professor Raimundo, senão eu vou ter que te reprovar. Beleza? Então, começando a nossa aula, e a forma mais prática que eu vejo para apresentar para vocês a técnica de derivação implícita é justamente apresentar um problema onde a técnica normal de derivada é muito trabalhosa e a derivação implícita simplifica muito o processo, tá bom? E um problema desses é justamente quando a gente fala da equação da circunferência, tá? Que é dada por y² mais x² igual a r², onde esse r é o raio da circunferência, sendo que a gente tem esse gráfico aqui, tá bom? E aí, só lembrando, a circunferência não é uma função, tá bom? Você pode ver isso pelo gráfico, pois não passa no teste da reta vertical. Beleza? Se você não sabe ainda o que é o teste da reta vertical, deixa nos comentários aí que eu posso fazer um vídeo só explicando essa propriedade para você. Sabendo que a circunferência, então, não pode ser representada por uma função, como é que a gente calcularia a derivada da circunferência? Como é que a gente pode fazer isso? Vamos fazer junto. Vamos fazer o processo normal de derivação, tá, da circunferência. E aí, depois que vocês virem todo o processo trabalhoso para chegar nessa solução, eu apresento para vocês a metodologia de derivação implícita, explico como é que ela funciona e depois ainda apresento para vocês a metodologia mais prática para calcular ela, beleza? Vamos lá. Então, para a gente calcular a derivada da circunferência, o primeiro passo é a gente explicitar nossa função. E o que é isso, professor? É eu conseguir isolar a função, definir quem é bem a minha função. Na verdade, é eu conseguir isolar o y ou o f de x, deixar bem explícito quem é a minha função, tá bom? Basicamente é isolar o y aqui no nosso caso. Depois que a gente fizer isso, aí a gente deriva ele, tá bom? Então vamos fazer aqui. O primeiro passo, eu vou subtrair x² em ambos os lados. Então vai ficar y² igual a r² menos x². Aqui vai ficar x² menos x², zero. Aí agora eu posso fazer o seguinte, eu tiro a raiz quadrada em ambos os lados. Aqui vai ficar y igual a raiz de r² menos x², tá? Então essa aqui seria a função que eu teria que derivar para ser referente à circunferência. Mas aqui eu tenho um problema muito sério, né? Porque essa aqui não representa mais a minha circunferência. Isso aqui, o gráfico dessa função não é o da circunferência. Como o senhor sabe, professor? Pelo seguinte fato, aqui eu tenho uma raiz quadrada. Então tudo que sair da raiz quadrada ou vai ser um zero ou vai ser um número positivo. Não vai sair número negativo aqui dessa raiz. Então não vou ter números negativos. E olhando aqui no gráfico da minha função da circunferência, o meu y ele é tanto positivo quanto negativo. Mas se lá eu não vou ter números negativos no y, eu não vou ter uma imagem negativa, então aquele gráfico só vai ser essa parte de cima, tá bom? Ou seja, aquela função que eu cheguei lá vai ser apenas uma semicircunferência, metade da circunferência toda, tá? Só a parte em que a minha imagem for positiva. Então não representa tudo. E professor, e tem como eu ter a negativa? Tem. Para você ter a parte negativa, você tem que querer pegar a mesma função, só que com sinal negativo, tá? É esse cara aqui, ó. Menos raiz quadrada de r² menos x². Mas de onde o senhor tirou isso? Vocês vão perceber, olha, que para resolver aqui essa expressão aqui, ó, as duas expressões aqui de baixo, as duas funções, tanto a positiva quanto a negativa, são respostas, ó. Porque, olha, o y ele vai ficar ao quadrado. Esse cara ao quadrado aqui, ó,
vai ser r ao quadrado menos x ao quadrado. E quando for menos esse cara, também, porque vai ficar ele vezes ele, menos com menos vai dar mais, eu acabo voltando para esse termo aqui. Tá bom? Então esses dois caras são soluções. Lembra que às vezes a gente calcula a raiz e põe o mais ou menos justamente para isso. Esse aqui é o mais e esse aqui é o menos, tá bom? Só que aí se eu estou procurando a derivada de toda a equação, o que eu tenho que fazer então? Eu tenho que derivar esses dois caras, tá bom? E aí já é um trabalho a mais, porque eu vou ter que calcular duas derivadas. Eu vou chamar esse de cima de y1 e o de baixo de y2, tá bom? E aí para eu calcular a derivada do y1, seria assim, ó. Regra da cadeia, né? Vai ficar a derivada do de dentro, que é menos 2x, vezes a derivada do de fora, que é a derivada da raiz, que é 1 sobre 2 vezes a raiz, e a raiz aqui é r ao quadrado menos x ao quadrado, ou seja, né, vai simplificar esse 2 com esse 2, aí vai sobrar menos, em cima o x, e embaixo raiz de r ao quadrado menos x ao quadrado, beleza? E aqui embaixo vai ser bem parecido, eu vou calcular o y' de 2, tá? Ou seja, a derivada do y2. Esse sinal de menos ele vai ficar aqui na frente já, e aí eu vou derivar esse cara que é bem parecido com a de cima. Regra da cadeia, a derivada do de dentro vai dar menos 2x, vezes a derivada do de fora da raiz, que vai ser 1 sobre 2 vezes a raiz de r ao quadrado menos x ao quadrado. Pessoal, outra informação aqui. Se vocês não sabem fazer ainda, não sabem utilizar a regra da cadeia, essa técnica de derivação, deixa nos comentários pedindo um vídeo também especial que eu posso fazer, beleza? Aí aqui, ó, jogo de sinal, menos com menos vai dar mais, esse 2 corta com esse 2, aí em cima vai sobrar só o x, e embaixo vai sobrar o raiz de r ao quadrado menos x ao quadrado, tá bom? Então, essa derivada aqui de cima, ó, ela serve para a parte que a imagem for positiva, quando y for maior que zero. E essa segunda derivada aqui, ela vai servir para quando a imagem for negativa, quando y for menor do que zero, tá bom? Beleza? Esse seria o processo usando as nossas técnicas de derivação normal. Fazendo de forma implícita, ficaria assim agora, ó. O primeiro passo é você reescrever o y como uma função de x, tá? Então você pode utilizar essa notação de f de x. Aí quando você reescrever vai ficar assim. Esse é o primeiro passo para você entender, beleza? E aí agora a gente vai derivar toda a equação em relação a x, tá bom? Vamos derivar toda a equação em relação a x, como se toda a equação fosse só uma única função. E aí aqui o que acontece? Aqui eu tenho derivada de uma função composta, eu tenho uma função dentro de outra função, então eu tenho que usar a regra da cadeia, que é a derivada da função que está dentro. Qual é a função que está dentro? No nosso caso é a f. Então fica f' de x vezes a derivada de fora. Aí o de fora seria como se fosse x ao quadrado, que seria 2x. Então é 2 vezes o x, só que no lugar do x eu tenho o f de x. Tá bom? Aí então, ó, a primeira derivada fica isso. A derivada de dentro vezes 2 vezes o f de x, tá? Mais a derivada de x ao quadrado, que é 2x, igual a derivada de r ao quadrado, que é uma constante, é zero. Pronto, aí agora basta eu isolar o f', ou derivada da função f. E aí ficaria assim, ó. F' de x é igual. Aí esse cara que está somando vem para cá, subtraindo, menos 2x. E esse 2f de x que estava multiplicando vem para cá dividindo, né? Aí eu posso simplificar o 2 com 2. E olha aqui a minha derivação implícita. Menos x sobre f de x. Tá bom? Essa aqui é a explicação. Mas o processo mais simples para calcular a derivada implícita eu vou ensinar agora para vocês, tá bom? Como você faz? Você sai derivando toda a equação e aonde tiver o y, você vai derivar normalmente em relação a y também, tá? E em x, você deriva em relação a x.
Tá bom? Então, qual é a derivada de y quadrado? 2y. Aí, um detalhe. Quando você derivar onde tiver o y, você calcula a derivada normal e do lado coloca o f'. Ah, professor, por que do nada isso aí? Não, por causa da regra da cadeia. Ó. Se você for olhar aqui em cima, fica mais fácil. Quando a gente substituir o y pelo f de x, você vai ver que sempre quando a gente calcular a regra da cadeia, ó, eu vou ter que calcular a derivada da função que está dentro. Ó, aí vai aparecer o f' de x. Aí esse é o motivo de que toda vez que você for derivar dessa forma, quando você derivar onde tiver o y, você coloca o y', tá bom? Não precisa relembrar tudo aquilo. O que você precisa lembrar é, derivou aonde tem o y, você coloca o y', tá bom? Lembrando que é aqui porque o y é a função, tá bom? Beleza? E a derivada de x ao quadrado, 2x, e a derivada de uma constante é 0. Agora é só isolar o y'. Eu posso subtrair o 2x em ambos os lados, vai ficar assim. Menos 2x, ou ainda, né? Menos 2x dividido por 2y. Simplifica aqui e aqui. Menos x sobre y. Está aqui a nossa derivada implícita da equação da circunferência. Aí alguém mais criterioso pode olhar e falar, mas professor, está diferente. Isso aqui não é igual à derivada que a gente calculou lá no início. Aqui dá para ver, né? O y é igual a f de x, dá para ver que está igual, né? Agora, ver que está igual essas duas aqui que a gente calculou sem derivação implícita, pode ser que não fique muito claro para alguns, tá bom? Mas eu vou mostrar como aquela é igual às duas, tá bom? Não só igual a de cima, nem só igual a de baixo, é igual às duas. Como isso pode, professor? Vamos anotar ela aqui embaixo. Tá aí a nossa derivada implícita. Sinal de menos aqui. Beleza? Então, esse aqui vai servir tanto para a parte da imagem do y positivo, quando o y for negativo. Bora ver? Então, se o meu y for a parte positiva, então o meu y vai ter que ser a semicircunferência positiva, que é essa aqui. R ao quadrado menos x ao quadrado. Esse aqui é o y1, tá? Que a gente viu lá no início. E aí, se a gente for substituir aqui, olha, vai ficar menos x dividido por raiz de r ao quadrado menos x ao quadrado. Aí você vai ver, ó, que então essa derivada vai ser igual à derivada do y1, ó. Vamos voltar lá em cima. Tá vendo, ó? A derivada do y1. E usando a mesma relação agora aqui, mas para quando eu for calcular da parte negativa, da minha imagem negativa da circunferência, do y2, que é menos raiz de r ao quadrado menos x ao quadrado, utilizando a mesma relação, ó, aqui ficaria menos x, né, dividido pela função na parte negativa, que é menos raiz de r ao quadrado menos x ao quadrado. Fazendo o jogo de sinal, vai ficar x dividido por raiz de r ao quadrado menos x ao quadrado. E aí você vai ver que essa derivada aqui é a derivada do y2 também, ó. Tá aqui, ó. Beleza? Ó, do y2. Esse cara aqui é a mesma coisa. Tá bom? Então essa relação que a gente calculou aqui, ó, realmente ela representa toda a derivada, ó, da equação da circunferência, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido, que a dica tenha ficado. Esse processo aqui de só derivar em relação a y e colocar o y' aqui multiplicando também tenha ficado claro. Mas se não ficou, você precisa de mais exemplos. Quer que eu faça mais algum exemplo da derivação implícita? Para ficar mais claro, só pedir nos comentários que eu faço, beleza? Comenta aí sua dúvida, deixa o like, se inscreve no canal e até a próxima. Falou!